Olá para você ligado no canal do Arquibancada Digital no YouTube, dessa vez mais uma exclusiva com um treinador que vai disputar a semifinal do Capixabão 2026, dessa vez aqui do meu lado João Burso, treinador da equipe do Porto Vitória. Já tivemos aqui o Rafael Soriano da equipe do Vitória, o Joanilson Veloso da equipe do Vila Verense e o convite também feito por Leomir Constâncio da equipe do Serra, hoje aqui com o João, treinador da equipe do Porto. Boa tarde, João, tudo certo? Boa tarde, um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá falar um pouquinho dessa semifinal. Falar um pouquinho antes então da temporada do Porto até então, né? O Porto começou com 2 meses de pré-temporada, começou ali antes de todo mundo, numa forma de organização um pouco diferente que veio do ano passado, né? O Porto trouxe um diretor de futebol esse ano para integrar ali a equipe profissional. Queria saber como é que foi a diferença na montagem da equipe esse ano, né? O Porto trouxe muitos reforços que principalmente nunca haviam jogado aqui no futebol capixaba. Como que foi a escolha desses nomes e como veio sendo o trabalho de adaptar eles ao futebol aqui do Espírito Santo? Bem importante, né? Veio o André Martins, né? Um gestor aí bem experiente no mercado, campeão no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, uma pessoa que a gente já conhecia também. Veio para se juntar aos nossos diretores já, né? O Léo se transformou no CEO mesmo, mas nessa parte de administrar o todo, né? E junto com o Marcão, o próprio Alan, e aí mais diretamente ligado aos atletas, à montagem, o André, com experiência nisso. E essa montagem aconteceu a muitas mãos, né? Atletas que a gente foi monitorando, atletas que já trabalharam comigo e atletas que tinham como característica aquilo que a gente tinha como interesse em trazer. Então, alguns atletas a gente conseguiu trazer, outros não, mas a gente ficou bem feliz com a montagem e graças a Deus tá dando resultado. Você, junto do seu adversário na semifinal, Rafael Soriano, são os únicos 2 treinadores que continuaram no cargo do ano passado para essa temporada de 2026. Eu perguntei para ele na última entrevista e eu queria que você avaliasse como isso é benéfico para o desempenho do clube, para você manter ali a sua filosofia de trabalho dentro do elenco. Bem, quando a gente fala em continuidade, a gente fala dos dois lados, né? Então, a gente oscilou no campeonato, tem equipes que oscilam e as equipes não sustentam os treinadores, ou mesmo não dá essa continuidade que precisa de um ano para o outro. Nós demos essa continuidade, mesmo nas oscilações a gente teve o respaldo da diretoria, e também quando é do outro lado também, né? Eu tive algumas propostas para sair, não saí também, então quando é do outro lado também a gente tem esse desejo, a gente fica só, os clubes não dão continuidade para os treinadores, e aí às vezes os treinadores na primeira proposta já saem e também não dão continuidade. Eu acredito muito em projeto, e muito por isso eu vim para o Porto Vitória. Eles me apresentaram o projeto e é tudo aquilo que realmente eles me apresentaram. Continuidade, sustentar em momentos difíceis, passar pelas tempestades, passar pelos momentos que às vezes não é o de interesse de todos, né? Então, a gente passou pelos momentos difíceis e agora está numa semifinal. Então, isso eu acho que é importante, dos dois lados, ter essa sustentação de projeto e acreditar no projeto e continuar e ajustar para que as coisas possam melhorar. E relembrando um pouco mais dessa temporada anterior, o Porto veio para uma temporada histórica onde disputou sua primeira competição nacional, que foi a Série D, acabou sendo eliminado por um gol ali, quase não consegue classificar na fase de grupos, acabou sendo vice-campeão também da Copa Espírito Santo e manteve você no cargo até esse ano de 2026, com o foco principalmente de voltar a disputar as competições nacionais, né? O Porto tem uma competição nacional esse ano para disputar, que é a Copa Centro-Oeste, e que no sorteio o Porto acabou ali sendo, talvez, na minha visão, um pouco desfavorecido, né? Caiu ali no grupo com equipes de grande investimento, como o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Gama. Queria que você avaliasse esse sorteio da Copa Centro-Oeste, como que vem o planejamento da equipe para esse restante de temporada e numa competição nacional. Bem, eu vejo como oportunidade, né? O Porto quer sempre tendo essa visibilidade a nível nacional. Então é importante jogar contra equipes grandes mesmo, isso é importante pro Porto. Tivemos agora a experiência na Copa do Brasil pela primeira vez com o Porto. Isso vai fazendo com que o próprio Porto vai vendo o nível que está lá fora, para que a gente possa cada vez mais estar reforçando, cada vez mais estarem mais competitivos, para que a gente possa cada vez mais brigar de frente com equipes de maior investimento. Antes de a gente entrar de vez no assunto capixabão, você citou a Copa do Brasil, o Porto acabou sendo derrotado fora de casa para o Avaí por 3-0. Como que foi a experiência, principalmente ali da questão de logística, de viajar, uma viagem muito longa até Santa Catarina, e acabou sendo derrotado por uma equipe que disputava a Série A até pouco tempo atrás? Como que você avalia o grau de enfrentamento que o Porto teve? Como que você avalia a partida em si do Porto?
Bem, como eu dei uma entrevista falando sobre isso, em relação a... Começamos muito mal o primeiro tempo, estabilizamos no segundo tempo, mas nisso já tínhamos tomado 2 gols, então ficou bem difícil. Uma equipe, como você falou, qualificada, mas serve de experiência, como eu falei. É a primeira vez que o Porto está disputando uma competição nacional desse nível, e é importante para a gente avaliar, aprender com tudo isso, não só os atletas, mas o clube, toda a comissão, staff, para que a gente possa aumentar o nível em próximas disputas. E se o objetivo é retornar a essas competições nacionais, uma classificação até a final do Capixabão já colocaria o Porto novamente de volta à Copa do Brasil. Avaliando esse confronto da próxima semifinal do Campeonato Capixaba, o Porto enfrentou o Vitória também ano passado, ainda não sob o seu comando, acabou sendo derrotado no jogo de ida e conseguiu a virada no Salvador Costa no jogo da volta, que é o mesmo calendário que vocês vão ter durante a semifinal, né? Começa o primeiro jogo na ida no Quebra Andrade e a volta em Bento Ferreira no estádio do Vitória. Como que você avalia essa primeira partida? Qual que é a expectativa para esse primeiro jogo? Foi uma partida que na primeira fase o Vitória teve muitas chances, o Aidan foi muito bem, no gol conseguiu fazer ali pelo menos 5 grandes defesas, e o Porto, que depois de ter estreado com vitória na primeira rodada do Capixabão, emplacou ali uma sequência sem conseguir vencer até voltar ao triunfo contra o Real Noroeste. É verdade, a gente oscilou dentro da competição, mas crescemos na hora certa também. Temos essa invencibilidade aí também na competição, e vamos enfrentar uma equipe que está há muito tempo juntas, né? São atletas que mesmo aí depois quando saíram para disputar para o Serra, né, são praticamente os mesmos atletas, comissão, e que voltaram, então eles estão aí há um tempo juntos jogando. Fizemos esse jogo, realmente um jogo muito difícil, mas também tivemos evolução da parte nossa, tivemos novas experiências, crescimento, atletas que acabaram entrando na equipe também, então tudo se transformou, e com certeza vai ser um jogo difícil, mas um jogo diferente do que a gente já viveu. E como você avalia essas chegadas no elenco que tiveram durante o Capixabão em relação às mudanças que a equipe teve também, né, dentro de campo? O Porto alterou muitas vezes ali a escalação durante as partidas, e isso na reta final conseguiu render resultados, né? O Porto que brigou pelo rebaixamento novamente, assim como foi no ano passado quando chegou à grande final. Você acha que vocês podem se espelhar nesse início não tão positivo, mas que gerou frutos a longo prazo para a equipe do Porto em 2025? Você acha que consegue repetir isso em 2026? Bem, eu acho que cada ano é a sua experiência, né? A gente foca no que a gente viveu aqui dentro dessa própria competição, as dificuldades, o crescimento. Nos uniu bastante essa situação de dificuldade. Aprendemos com todos os desafios e colocar em prática. Nosso time se fortaleceu, temos opções. Vivemos várias situações de linha baixa, linha média, linha alta, linha de 5, linha de 4. Foi de acordo com o adversário, foi mais defensivo, foi mais pressionante, como foi agora contra o Rio Branco. Então a gente vai muito de acordo com a nossa estratégia, que é buscar a vitória. Então... até bom que você citou essa partida do Rio Branco, que eu ia falar justamente sobre isso, nessas mudanças que a equipe teve contra o Rio Branco ali em diversas situações diferentes de jogo. A equipe do Porto se moldou muito bem a partida e conseguiu sair com a vitória fora de casa, né, mas dentro do Quebra Andrade ali, contra a equipe do Rio Branco, que não vinha sendo derrotada, conseguiu vencer a equipe do Rio Branco para chegar até a semifinal. Como que você avaliou esses dois confrontos? Primeiro o empate 1-1 e depois a vitória por 1-0. Bem, um primeiro jogo para se analisar, né? É um jogo difícil ali, 1-1, bem equilibrado. E aí te dá parâmetros, né, para vir com estratégia para o próximo jogo. Foi o que a gente fez. A gente pressionou eles alto, a gente sabia que eles teriam dificuldade na saída de bola e conseguimos roubar, criamos muitas chances no primeiro tempo. Acho que não foi o Rio Branco que foi mal, foi o próprio Porto que dificultou o Rio Branco para que conseguisse neutralizar e criar as chances. No segundo tempo, lógico, mais aberto, o Rio Branco teve que ir para cima, mas acredito que a gente teve muito merecimento dessa vitória. E com isso, classificando para a semifinal para enfrentar o Alvianil, relembrando seus confrontos contra o Vitória, foi a fase de grupos da Copa S, onde o Porto vence o Vitória. A única derrota do clube de Bento Ferreira na fase de grupos foi justamente para o Porto, no Quebra Andrade, por 3-1, se eu não me engano. 2-1. Isso. Depois é derrotado em casa na final por 3-1 e um empate agora na fase de grupos. Ainda dando ali sobre a sequência no trabalho, você acha que, analisando o Vitória como adversário, o estilo de jogo do clube se manteve para você conseguir programar uma futura partida no Quebra Andrade agora no domingo? Bem, a gente acompanhou, né, o trabalho do Soriano,
Um ótimo trabalho, né, que ele vem desenvolvendo lá já há muito tempo. Então, um treinador muito competente, tem todo o nosso respeito. E a gente está analisando todos os jogos, não só contra outros adversários, ou mesmo contra nós nessas partidas que enfrentamos. Acho que o treinador, a essência dele não muda muito, ele varia as situações de acordo com o adversário, mas a essência dele está ali. Então, a gente tem avaliado, tem estudado, e tenho certeza que ele também, como um cara que estuda bastante, também está estudando a nossa equipe. Então, acho que o grande lance de ser treinador é esse. É tentar prever o que ele vai colocar como sistema, onde ele vai pressionar, onde ele vai ver as nossas fragilidades e aonde a gente pode explorar também as fragilidades dele. Esse é o nosso grande desafio. E o treinador sempre tem que estar de olho em tudo, né? Não só na sua chave, mas analisando também Serra e Vila Velhense. Foram confrontos que o Porto teve na fase de grupos, acabou vencendo o Vila Velhense na última rodada para se livrar do rebaixamento, foi derrotado para o Serra em casa por 1-0. O que você avalia dessas duas equipes que para muitos surpreendem até chegar nessa fase da competição? Bem, são equipes que estão fazendo um ótimo campeonato, merecem onde eles estão. Eu acho que todas essas 4 equipes aí fizeram por onde, oscilaram, outras não, outras fizeram um campeonato mais consistente. Mas aí estão aí agora numa semifinal com seus aprendizados e tenho certeza aí que serão jogos difíceis, mas quem ganha é o público. Você mesmo falou que esses momentos de dificuldade do Porto fortaleceram a equipe, né? Essa oscilação, você acha que pode fazer que um Porto chegue numa fase de mata-mata, numa semifinal, com mais garra, mais vontade do que uma equipe como o Vitória, que se manteve consistente ali na parte de cima da tabela durante toda a competição? É difícil falar assim por parte do Vitória. Da nossa parte, sem dúvida, isso nos fortalece, nos deixa mais alerta por ter passado por muitas situações difíceis, mas tenho certeza que o Vitória também vai vir muito forte, eles estão muito confiantes, então isso aí também é uma dificuldade que a gente enfrenta, estão entrosados, mas da nossa parte também. Então, com esses aprendizados, nos deu também confiança, nos deu também experiências para a gente chegar forte nessa competição agora na reta final. Sobre os resultados do Porto nessa temporada, a gente vê ali um fato ali que o Porto é uma equipe que se defende muito bem, sofre poucos gols, mas que também não marca tantos, né? A gente viu ali todas as vitórias do Porto, com exceção da estreia no Capixabão, foram ali pelo placar mínimo de 1-0, às vezes o empate em 1-1. Queria que você fizesse uma análise disso, tanto da defesa do Porto, vem sendo muito consistente, sem sofrer tantos gols, quanto do ataque, que vem sendo muito efetivo e teve mudança também, né, no meio da temporada, a saída do Vitor Rangel, a entrada do Pedro Felipe, que se eles fizessem um aspecto desse ataque da equipe do Porto. Bem, de uma forma geral, assim, analisando, a gente tem criado chances, né? Então, já visto aí no último jogo contra o Rio Branco, tivemos muitas chances, acabando não concluindo em gols. Eu costumo avaliar tanto os adversários como a minha própria equipe em chances criadas, e me incomoda quando a gente não cria. Então é algo que nos satisfaz de estar criando, de estar chegando no terço final, de estar tendo chances para executar. Lógico que a gente tem se cobrado, feito treinamentos para isso, para melhorar esse nível de finalização, concluir em gols. Mas algo que é positivo é que a gente tem criado. Isso eu acho que é importante para uma equipe ser avaliada. E sobre a defesa também tivemos 2 jogadores que permaneceram do ano passado, o Matheus Guedes, o João Vitor, reforço nas laterais, na própria defesa, e uma mudança que surpreendeu muita gente durante o campeonato, que foi a entrada do Rafael Mariano como goleiro titular no lugar do Aidan. Queria que você explicasse para o torcedor o porquê dessa mudança, sendo que o Aidan vinha durante longos anos sendo ali um destaque da equipe do Porto Vitória, e sobre esses reforços e o sistema defensivo do Porto, que vem funcionando muito bem, apesar de toda a temporada. Bem, a gente avalia por característica também. Em alguns momentos ali a gente fez a mudança pelo campo, principalmente no jogo contra a Desportiva. O Rafael tem essa bola mais longa, uma bola mais distante. Fizemos esse revezamento, a Aidan voltou depois colocamos novamente o Rafael e aí deixamos, porque a gente acreditou que essa bola longa, essa parte dele que de um tiro de meta mais que incomoda um pouco mais, acabou nos beneficiando. Então são detalhes, não tira nada o mérito do Aidan por toda a história e todo o potencial dele, do que ele fez já junto comigo também. Quem ganha somos nós, quem ganha dor de cabeça é o treinador de goleiro, juntamente com os outros atletas. A gente não tem só um time, a gente tem um elenco, e aquele que tiver a oportunidade vai aproveitar. Como eles têm ali trabalhado, se respeitado muito, logo vai ter a sua chance também e vai aproveitar da melhor maneira. E você acha que esse elenco, com um grande investimento da equipe do Porto, ajuda ali naquela disputa de posição sadia, acaba sempre puxando o melhor do próximo companheiro de equipe? Esse é o objetivo, é o que a gente acabou de falar. A gente tem 3 ótimos goleiros, temos o Léo também, que está trabalhando muito forte ali, temos o Aidan, temos o Rafa, temos uma linha defensiva com bastante opções, então lógico, puxa para cima.
A gente não deixa ninguém na zona de conforto. Sempre o treinamento está ali puxando para o alto. Você vê que a equipe que começou hoje não tem nada a ver. São atletas que já são diferentes e estão ali prontos novamente para, se tiver a oportunidade, aproveitar. E como que é a dor de cabeça pro treinador ter que escolher esses 11 iniciais ali no elenco que sempre ele vai dando o seu melhor nos treinamentos? Eu sempre falo isso para os atletas. Um dia que vocês vão estar aqui no meu lugar e vão entender como é difícil tomar essas decisões. A gente avalia por parte física, por rendimento em treino e jogo e por característica. Então, às vezes, todo mundo está treinando bem, todo mundo está se dedicando, como é o caso dos nossos atletas, mas temos que tomar uma decisão por característica, ou porque é mais rápido, ou é porque é mais alto, ou é porque é bom de cabeça, ou porque tem uma velocidade a mais. Então, essas decisões a gente precisa tomar. E eles têm respeitado, porque sabem que a gente sempre fala no olho, com sinceridade, nunca é para sacanear ninguém, é sempre visando o melhor para o Porto. E especialmente no Porto Vitória, que tem uma categoria de base muito forte, é o único clube formador, com a certificado de clube formador aqui no estado do Espírito Santo, como que vem sendo agregar esses meninos que sobem da base do Porto para a equipe profissional e quem sabe utilizar eles em fases mais decisivas, assim como o mata-mata do Capixabão? Bem, eu sou um treinador que veio da base, né? Trabalhei quase 10 anos aí em categorias de base, no alto rendimento, em Palmeiras, Vitória, e vivenciei muito isso. Trabalhei com muitos atletas que hoje estão no alto rendimento, então a gente já tem essa experiência, esse know-how para dar também essa tranquilidade para os atletas que estão subindo. Temos atletas aí jogando, né? O próprio João Vitor, no último jogo também ali o João Vitor, Henrique. Então temos atletas aí que subiram da base, que fizeram um jogo aí de Copa do Brasil a nível nacional, tem feito uma ótima competição. O Mateusão também tem feito uma ótima competição. Temos o Kaique no banco, temos atletas aí, o Taleco também no banco e tem entrado nos jogos. Então a gente fica muito feliz que esses atletas consigam aí performar no profissional, e esse é o grande objetivo, tentar fazer com que a base dê resultados tanto esportivo como financeiro para o próprio clube. Indo assim mais para a reta final da nossa conversa, queria que você explicasse tanto para a gente, para o torcedor, o que a gente pode esperar do Porto, principalmente para essa semifinal, esse domingo no Kleber Andrade contra o Vitória. Bem, estamos nos preparando bem, está sendo uma ótima preparação aí, lógico, de recuperação hoje para os atletas que jogaram no último jogo, já preparando outros atletas que não tiveram uma carga de jogo. Amanhã teremos todos à disposição para realmente focar totalmente aí no Vitória. Lógico, teremos aí competitividade, muita vontade para executar aquilo que a gente vai planejar no nosso plano de jogo, e esses atletas com certeza aí vão dar a vida para dar essa resposta para o nosso torcedor. Queria então que você fizesse um convite para o torcedor que puder ir ao Kleber Andrade 4 horas no domingo acompanhar a equipe do Porto, e quem não puder também ao vivo aqui no Arquibancada Digital, pré-jogo a partir das 2 horas da tarde. Bem, fica meu convite aí a todos os torcedores que possam comparecer ao Kleber Andrade para nos ajudar, para nos apoiar. Esse apoio vindo das arquibancadas faz total diferença aí para os atletas e todos nós ali que estamos trabalhando e buscando essa vitória para dar alegria para vocês. João, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Espero que tenha gostado. Convido aí você que nos acompanha a assistir as outras exclusivas. Até então já temos aí publicado com o Rafael Soriano, treinador do Vitória, o Joanilson Veloso, técnico da equipe do Vila Verense. Se tudo der certo, a gente vai conseguir também gravar com o Leomir, técnico da equipe do Serra. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com toda a torcida do Porto Vitória e acompanhe a gente no Instagram também, @arquibancada.digital. Fique ligado porque o futebol capixaba passa por aqui.